Um dos subgêneros mais populares da ficção científica é a ópera espacial, ou Space Opera em inglês. Mas qual foi a primeira ópera espacial? Quando foi isso? Quem criou esse termo? Bem-vindos ao canal Leitura Pop, eu sou Paulo Boca Nunes e neste vídeo eu quero responder a essas perguntas. Vambora pro vídeo! Todos nós podemos ter alguma dificuldade em dar uma definição precisa do que seja ópera espacial, mas algumas ideias a gente tem assim mais ou menos definido a partir da nossa experiência de leitura de óperas de ficção científica que sejam ópera espacial ou até mesmo de filmes. Podemos dizer que ópera espacial é ambientada em uma civilização espacial num futuro distante ou numa galáxia muito distante. Tem um forte caráter épico que envolve muitas civilizações e impérios em expansão, além de conflitos políticos e intrigas. Toda a ação abrange um sistema solar e se estende por uma galáxia ou por várias. Tem também aquelas historinhas românticas, aquela coisa toda, mas também não pode faltar aquelas batalhas espaciais épicas, rapaz. Com aqueles personagens assim, com aqueles heróis, aqueles caras cheios de virtude, meio assim, meio Luke Skywalker, aquela coisa toda. Com outro que nem é tanto cheio de virtude, que nem aquele nosso amigão, o Han Solo, ou então aquele malvadão com aquele lado esquisito e ruinzinho da força do Darth Vader. Aqui já estou dando até uns exemplos. Nas óperas espaciais também vamos encontrar, claro, seres extraterrestres, alienígenas totalmente diferentes, até um tanto exóticos. Vamos usar essa palavra que parece que assim é meio esquisita para usar. Planetas também com uma vegetação totalmente diferente, outros seres, animais. Vamos ver uma tecnologia diferenciada também, diferentes da nossa. Enfim, uma série de aspectos que envolvem esse subgênero da ficção científica. Aqui nós vamos definir duas coisas. Primeiro, ópera espacial. Ela está ambientada numa galáxia ou em várias, enquanto que a novela espacial, ela está ambientada em um planeta ou um sistema solar. Para ser considerada uma ópera espacial, o escritor inglês de ficção científica Brian Aldiss definiu alguns critérios, que são os seguintes. Um planeta ou uma galáxia deve estar em perigo. Deve haver uma busca. Um homem ou uma mulher irá enfrentar um momento decisivo. Esse homem ou mulher deve enfrentar alienígenas e criaturas exóticas. O espaço deve ser o grande palco da história. Deve haver muitas batalhas espaciais, e essa eu até considero como a principal. As naves devem lançar-se na imensidão do cosmos. Deve haver um vilão sombrio e poderoso. No final, tudo deve dar certo, ou seja, tem que ter um final feliz. O exemplo mais clássico de ópera espacial, com certeza, é Star Wars, de 1977 e depois todos os outros filmes que vieram da franquia. Agora, existem outros exemplos também. No cinema tem Star Trek, Duna, Battlestar Galactica. Nos quadrinhos temos Buck Rogers, Flash Gordon. Na literatura, a série Fundação de Isaac Asimov e a série alemã Peri Rodan. Um dos exemplos que eu coloquei aqui é da obra do Isaac Asimov. Tem uma adaptação, finalmente, lá na plataforma da Apple, Foundation. Inclusive eu fiz alguns vídeos aqui para o canal e depois eu vou deixar num card ou num banner para você assistir depois. Vamos ver agora quando e onde surgiu e quem criou esse termo ópera espacial. Tanto a criação do subgênero quanto a criação do termo estão intimamente ligados com a criação das revistas especializadas em ficção científica na América do Norte na década de 20 do século 20, especificamente com a Amazing Stories, a número 1, de abril de 1926 e editada por Hugo Gernsback. Sobre esse assunto, eu já fiz outros vídeos que estão aqui no canal. Depois eu vou deixar ou na descrição ou algum card ou algum banner para você assistir a esses vídeos depois. Portanto, a criação do subgênero ópera espacial está relacionada à criação do gênero ficção científica. E se a criação do gênero ficção científica
foi oficialmente em 1926, o termo ópera espacial veio bem depois. Quem criou o termo ópera espacial foi o escritor Wilson Tucker, em 1941, mas só que foi de uma forma assim meio depreciativa, meio pejorativa para se referir ao gênero. Numa publicação da edição número 36, de janeiro de 1941, na página 9 do fanzine Les Zumbi, ele escreveu: "Nesses dias agitados de criação de frases, oferecemos um. Westerns são chamados de horse operas. As donas de casa matinais são chamadas de novelas. Para as histórias esmagadoras, podres, desgastadas de naves espaciais ou salvadoras de mundos do mesmo assunto, oferecemos Space Opera." Aqui se percebe que o autor faz essa comparação das histórias espaciais com as histórias do Velho Oeste norte-americano. Por quê? Na época dele, haviam programas de rádio que se faziam adaptações de histórias do Velho Oeste, e aí é onde ele chamou horse operas. Haviam também aquelas histórias românticas, aquelas novelas românticas que ele dizia que eram as novelas para as donas de casa. Mas também haviam adaptações de histórias que aconteciam no espaço, e aí ele dizia que tudo isso era de um gosto duvidoso, não eram histórias assim de muita qualidade, segundo ele entendia. Aqui vai um esclarecimento. Essas produções de rádio, que eram chamadas de space operas, elas eram, na verdade, inspiradas ou adaptações daqueles contos que eram publicados nas antigas revistas de ficção científica, ou até mesmo de romances de ficção científica. Existem outras óperas espaciais do século XIX que podem ser consideradas como proto-óperas espaciais, mas para falar nelas, eu vou fazer um outro vídeo. Aqui eu vou me referir apenas à primeira Space Opera, ou ópera espacial. Essa obra se chama A Skylark do Espaço, de Edward Elmer Smith. A Skylark do Espaço, ela foi primeiro publicada na edição de agosto de 1928 da revista Amazing Stories. E olhem aqui a importância dessa revista. A história é centrada basicamente em dois personagens, Dick Seaton e Mark Black Duquesne. O Seaton constrói uma nave espacial e usa aquele material como propulsor. O Duquesne, para atingir o seu objetivo, ele sequestra a noiva do Seaton para chantageá-lo. Então os dois estão ali na nave com a noiva do Seaton e aquela nave acidentalmente parte. Eles acabam visitando outros sistemas solares, outros planetas, vivem uma série de aventuras bem de acordo com uma ópera espacial e depois de algum tempo eles voltam para a Terra. A Skylark do Espaço foi publicada em livro em 1946 e depois foi seguido por 3 sequências, em 1930, 1934 e 1965. Nesse romance A Skylark do Espaço, temos 2 coisas interessantes. A primeira é a criação de um elemento que possibilita as viagens interplanetárias. A segunda é que essa nave criada, a Skylark, ela tem um sistema de monitoração de destino da nave, ao contrário de outros romances de autores anteriores, como por exemplo Júlio Verne. Aquela nave usada pelos personagens para irem até a Lua no romance de Júlio Verne foi impulsionada por um canhão, totalmente diferente dessa Skylark. Portanto, ele trouxe aqui 2 novidades bem interessantes para considerar-se como sendo a primeira space opera da literatura. E aqui estão as respostas àquelas perguntas que eu lancei lá no começo do vídeo, principalmente sobre qual foi a primeira ópera espacial. Se você tem alguma curiosidade, alguma pergunta sobre esse assunto, coloque aqui nos comentários. Se você gosta desse assunto de ficção científica, ópera espacial ou outro subgênero de ficção científica, se você não é inscrito no canal, já se inscreva e acione o sininho de notificações para o YouTube te avisar quando a gente subir um vídeo novo, porque agora a gente só se vê no próximo vídeo. Tchau!